Muito boa tarde a todos os irmãos, ministros, companheiros, reunidos lá em Cabo Dari, estado de Lara, Venezuela, que estiveram reunidos no dia de hoje, e também os irmãos lá em Cidade Vitória, Tamaulipas, que também estarão reunidos hoje, na tarde e noite, e todos os que hoje estiverem reunidos e estiveram reunidos durante o dia nos diferentes países. Hoje, quinta-feira, 9 de novembro deste ano, 2023, é realmente um privilégio poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês e também saudar o missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Novo Leão, México. Podem sentar se estão em pé. Na mensagem Sustentados no Deserto, que foi pregada em 18 de agosto de 2000, uma parte aqui que eu quero compartilhar com vocês nestas palavras que estarei falando, nos diz nosso irmão William Soto Santiago. A Igreja de Jesus Cristo, mesmo que teve dificuldades em sua trajetória, com tudo isso, Cristo não abandonou sua igreja. Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, esteve no meio da sua igreja todo o tempo, guiando a sua igreja até que entremos à terra prometida do novo corpo e até que nos leve à ceia das bodas do Cordeiro. E sempre estaremos com Ele. E agora, vimos como Deus sustentou no deserto o povo hebreu, o Israel terreno, e como sustentou a Igreja do Senhor Jesus Cristo em sua trajetória desde o dia de Pentecoste até este tempo final. Cristo não abandonou a sua igreja. Esteve passando de etapa em etapa e esteve dando alimento espiritual por meio do servo fiel e prudente de cada era. Tudo isto na casa de Deus, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vimos como o Israel terreno e o Israel celestial foi sustentado no deserto, nessa trajetória que seguiu a coluna de fogo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Cristo esteve em sua igreja e com sua igreja nunca a abandonou. Morre uma geração, mas nasce outra nova geração. Morre uma era, mas nasce uma nova era. E assim foi de era em era. E nunca faltou alimento espiritual na era que está vigente, correspondente a cada tempo. Esses mensageiros receberão uma recompensa grande, porque foram os servos fiéis e prudentes da sua era, que receberam da parte de Cristo esse maná escondido, esse alimento espiritual, e o deram ao povo. E para o último dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo receberá o maná escondido do lugar santíssimo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a revelação divina, a fé, a revelação para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E recordem que essa fé de rapto, ele nos falou ali na página 88 do livro de citações, uma porção ali, onde nos mostra um extrato do livro dos selos, onde nos fala o que é que traz a fé de rapto. Parágrafo 751, um extrato do primeiro selo, diz: agora pense bem, agora ele escreveu isso, mas
ia escrever sobre estes outros 7 trovões, ele disse, não escrevas. Tinha comissionado a ele escrever tudo o que ele tinha visto. Mas quando estes 7 trovões, aqui em Apocalipse 10, foram revelados, ele disse, não escrevas, em absoluto. Não escrevas nada, são mistérios. Nem ainda sabemos o que é. Na minha opinião, eles serão revelados rapidamente. E quando isso for feito, dará fé para esse rapto de graça para essa igreja. Só nós nos movemos através de tudo que conhecemos. Aí escreve os 7 trovões, fé de rapto. Observamos tudo através de todas as dispensações. Vimos os mistérios de Deus. Vimos a aparição do grande recolhimento da noiva, da grande reunião da noiva nos dias finais, mas ainda há algo aí dentro. Há algo aí dentro com o qual não podemos nos iluminar. Mas imagino que quando esses mistérios começarem a sair, a se manifestar, Deus disse, tenhamos isso agora, espere um minuto. Eu revelarei naquele dia. João, não escrevas isto, porque titubearão sobre isso. No livro dos selos diz, tropeçarão. Somente deixe passar. Eu revelarei naquele dia, quando tiverem necessidade, razão para sabê-lo. E lá, no livro dos selos, diz quando tiverem necessidade de saber. E a tradução, agora vejam, ele escreve ali, os trovões é igual, darão a fé de rapto. E é esse maná escondido que é os 7 trovões. Esse maná escondido, o conteúdo desse maná escondido, que são os 7 trovões, são os que darão essa fé de rapto, diz aí nosso irmão Branham. E o que se refere aí, nosso irmão William, que é a revelação divina, esse maná escondido do lugar santíssimo, o qual é o maná escondido para a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa da era, da pedra angular. Agora vejam onde é que isso seria revelado. Vamos ver o que nos disse o reverendo William Branham, do lugar onde seria dada essa fé de rapto. Diz, na página 155, parágrafo 1387, diz, agora em fazer isso, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro de Apocalipse, ligando-os juntos nesta hora em que vivemos, para prosseguir depois da abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja, e escreve uma carpa. E escreve aí em cima também, o ensinamento na carpa é igual. Os 7 trovões, as 7 trombetas. Escreve também taças. E do lado esquerdo escreve as 7 trombetas, 7 taças, os 7 trovões. Pelo qual não podemos obter campo para fazer, pelo qual eu espero que, tão rápido como eu possa, nós possamos obter um lugar suficiente para isso. Aqui, seja aqui ou em Louisville, New Albany, ou quer que coloquemos uma carpa, uma tenda, para que assim possamos ficar por todo o tempo que o Senhor nos guie para fazer. E aí é onde ele escreve 2002 carpa. E vejam que ele desejava, almejava colocar essa carpa na qual ele sabia que era o lugar onde Deus cumpriria a promessa de dar o ensinamento, revelar os trovões, as taças, as trombetas, as pragas, e assim o povo que estivesse vigente nesse momento fosse o povo que seria transformado, raptado. Porque o povo que estaria recebendo esse cumprimento seria o povo que seria raptado, porque obteria a fé de rapto. E ele, numa ocasião, estava bem contente. Vejam, vamos ir ali à página 74, parágrafo 638, porque ele, quando olhou, Deus estava mostrando ali esse lugar. E deu detalhes muito importantes
os quais nos mostram como Deus ia cumprir essa promessa, mas vejam como Deus ocultou tudo para que assim o inimigo de Deus, o diabo, não fizesse uma imitação. Mesmo que já quando se cumpre e está se cumprindo, então olham e já veem como é que Deus ia cumpri-lo, e o diabo usa pessoas, inspira pessoas para que se movam a imitar, porque já estão vendo o que é. Mas enquanto fica no coração guardado, o diabo não pode saber como será esse mistério de tudo o que está ocorrendo no meio da igreja, o qual é o cumprimento da promessa de que Deus no meio do seu povo estaria dando a fé de rapto. E como estaria dando? Somente os escolhidos que serão transformados são os que compreenderão, entenderão, receberão essa palavra, esse ensinamento. E o que estará ocorrendo no quartinho de madeira, o qual ele viu, e ele não entendia o que estava ocorrendo ali, também será um segredo, para que não haja imitações. Mas vejam aqui, aí ele mostra detalhes muito importantes, porque, veja, diz, página 74, parágrafo 638 diz: o dia que nós íamos colocar a pedra angular, e eu recordo essa manhã, quando eu despertei e deitado no quarto, no andar de cima, aqui mesmo na rua 7, algo disse: levanta-te sobre teus pés. E eu me levantei e eu vi como se fosse um grande lugar. E era como um lugar onde havia um rio. E aí que ele escreve um rio que corria no vale. E escreve um vale. E eu fui lá embaixo ao rio e escreve rio. E eu entendi que era um lugar onde João Batista, escreve Elias, esteve batizando as pessoas. E eles o tinham convertido em um lote de porcos. Agora, aí, essa parte, vejam, tinham feito esse lugar, e ele me dizia: Benji, mais acima, recorda que essa parte, essa área ali de Guavati, essa parte de cima para a montanha, há lugares onde há criadouros, e tudo isso, o que fazem é contaminar a água, o qual eles prestarão contas, por isso, porque toda essa água é a que depois filtram aqui para a própria comunidade, e não pode tomá-la diretamente aí do rio porque está contaminada. E me dizia, todos eles prestarão contas por contaminar, não somente eles essa água, mas todo aquele que contaminar a terra, que contamine a terra. Mas vejam aí ele me falando quando eu lia essa parte aí também, me dizia, olha, toda essa área aí se colocam a criar porcos, leitões, aqui dizem leitões, porcos, outros lugares dizem porcos, e todo esse desperdício e tudo isso que produz esses criadouros afetam a água, contaminam a água. E isso não está bem. Mas vejam como já havia um lugar onde, quando o irmão Branham foi à visão, essas pessoas já tinham e estavam já com esses negócios aí em cima, onde criam leitões, porcos e tinham contaminado a água. Ou seja, lá era algo que estava ali funcionando. Vamos dizer, porque estava já contaminada toda essa área aí, onde o anjo o colocou para olhar. Esse lugar grande, e ele diz aí, agora vejam como vão estar criando isso, onde, e mais esses animais, que é onde entraram esses espíritos, aqueles demônios, quando disseram a Jesus, não nos atormentes, nos deixe quieto, não chegou a hora,
deixe que entremos. Havia essa legião, se chamava legião. Nos deixe entrar essa manada de porcos. Vejam, foram porcos onde se meteram, onde entraram esses demônios. Assim que toda essa parte daí que estiveram contaminando, ele me dizia, todos eles prestaram contas por terem contaminado a água. Agora vejam que ele diz, e eu era muito crítico disso, só dizendo que isso não deveria ser feito, vem? Não deveria ser feito isso, por quê? E talvez essas pessoas aí sabem que estão contaminando a água e ainda continuam fazendo, sabendo e tendo em mente que essa água será usada pelas pessoas que vivem na comunidade. Agora, diz, somente dizendo que isso não deveria ser feito. E enquanto eu estava ali, houve uma voz que me falou e me levou para cima. E aí desenhei uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E eu notei este tabernáculo assim, como está agora mesmo. Mas havia tanta gente até que eles estavam apinhados dentro, no tabernáculo, nessa condição, assim como está agora. E eu estava feliz, em pé atrás do púlpito, dizendo, Deus, que bom és tu para me dar um tabernáculo. Vem, ele estava feliz porque, imagine, ele sabia que em um lugar assim, era que Deus ia cumprir essa promessa de trazer a fé de rapto, pregar os trovões e assim dar a fé para serem transformados as pessoas, os escolhidos que nesse momento estariam escutando essa pregação. E ele, pois, desejava que fosse seu tempo e que fosse ele. Não foi ele a Israel, ou seja, a caminho de Israel. E no Egito foi dito, não és tu, vire para trás. Nem é o tempo, nem é o ministério que tu tens, ou seja, que ele desejava que Deus cumprisse todas as promessas que faltavam e estabelecer o reino. E tudo isso porque cada mensageiro trata de puxar para a sua era todas as promessas maiores que puder, mas chega até onde Deus permite chegar. E vejam que ele estava contente atrás do púlpito dizendo, Deus, que bom és tu para me dar um tabernáculo. E nesse tempo o anjo do Senhor me falou e disse, mas este não é teu tabernáculo. E ele escreve ali um vale, um rio e um tabernáculo. E escreve também, este não é teu tabernáculo. De quem é? Ou seja, aqui há um lugar que é de um ministério em uma pessoa onde se estaria dando a conhecer a fé de rapto. E ele já viu funcionando, ou seja, que tudo que ele viu, agora nós estamos vivendo, estamos palpando, está se tornando uma realidade. Já é uma realidade no meio do povo. Isso que ele viu, no futuro, nós estamos vendo já agora sendo cumprido. Agora continua dizendo o nosso irmão Branham, nosso irmão William aqui na mensagem, sustentados no deserto, diz, sem essa revelação não há transformação nem rapto. Para todos que quiserem ser transformados e raptados, quero dizer, sem essa revelação, não te vistas que não vais. Esse é o ditado que nós lá, não sei se vocês entendem, vocês sabem que quando há uma grande festa ou algo importante, todo mundo quer ir. E há alguns que não estão convidados, então se vestem e se arrumam como se estivessem convidados. E o que querem é entrar de penetra,
passar para estar sem serem convidados. Mas o convite para a ceia das bodas do Cordeiro é o traje de noiva, o batismo do Espírito Santo, as primícias e depois o corpo novo e eterno, vestido interior e vestido exterior. E agora podemos ver que para este tempo final se requer a fé para ser transformados e raptados, porque sem essa fé não poderá ser transformada a pessoa fisicamente. E assim como a fé para serem transformados interiormente e obter o novo nascimento e obter o corpo teofânico, gira ao redor da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção na cruz do Calvário, a fé para serem transformados fisicamente e obter o corpo físico gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. A fé, a revelação da sua segunda vinda é a que nos prepara para ser transformados e raptados. Vejam na página 108 do livro de citações, no parágrafo 946 diz: a vida que está na palavra, ou seja, o germe, e aí ele escreve alma, o germe na semente. Aí na 946 em cima também escreve: o germe, a vida está na palavra. Ou seja, o germe na semente, e a palavra é a semente que o semeador saiu a semear. A vida, então, é Cristo na palavra. E escreve aí Espírito Santo, E.S. A vida, então, escreve E.S. A vida, então, é Cristo na palavra, vindicando pessoalmente em você algo que você não pode fazer, provando assim que é Ele e não você. Assim, nos tornamos escravos do amor dele, uma noiva. E em cima escreve: a palavra é a semente. E aí também ao final de uma noiva escreve vindicando. Agora vejam como essa vida que está na palavra, que é a semente que o semeador diz aí, saiu a semear. A vida, então, é Cristo na palavra, vindicando pessoalmente em você algo que você não pode fazer, provando assim que é Ele e não você. Agora vejam como sem essa fé, sem a revelação, a fé é a revelação da segunda vinda do Senhor. Sem essa revelação, a pessoa não pode ser transformada e raptada. Por isso ele diz: sem isso, sem essa revelação, não te vistas que não vai. Ou seja, se requer essa revelação. Essa palavra, porque a palavra, a que é vida, é a que traz a vida. É a que produz a vida. E assim como a palavra produziu a vida, esse nascimento do corpo teofânico da sexta dimensão, que gira ao redor da primeira vinda do Senhor, para a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda, que é como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa palavra produzirá esse corpo eterno e glorificado. É a palavra sendo falada, a que produz essa promessa em cada escolhido de Deus. Sem essa revelação, não se podia obter o corpo teofânico na primeira vinda do Senhor para receber esse corpo teofânico, o novo nascimento. E sem a palavra, a revelação do mistério da segunda vinda do Senhor, em sua obra de reclamação, não se pode obter o corpo glorificado, eterno, imortal e incorruptível.
Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, e essa fé a dá Cristo, o anjo do pacto, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes, a revelação dos 7 trovões, a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Sem essa fé, sem essa revelação, porque fé é revelação, sem essa fé, ninguém poderá ser transformado, estando vivo neste tempo final. Agora vejam como estivemos vendo ontem também algo muito importante, onde o irmão Branham nos mostrou ali, nessa porção que lemos, desse ancião que recebeu a vista ali. Vejam, o irmão Branham tinha nos dito, apenas temos suficiente fé para a cura divina. E vejam as coisas que Deus mostrou através dele, parcialmente, temporariamente. O que vocês viram em parte, ele dizia. Vocês verão em seu poder absoluto. Agora vejam, grandes coisas Deus fez por meio do reverendo William Branham, os quais nessas 5 ocasiões deu uma amostra do que será um filho de Deus adotado, um filho de Deus com essa fé de rapto, essa fé que os 7 trovões estão dando. Vejam que agora você pode ver que se fala em tempo presente. E você, já ao final do ministério do nosso irmão William, nos últimos anos, dizia, quando forem pregados os trovões, quando os trovões estiverem dando e sendo proclamados, estarão dando a fé de rapto em uma grande carpa catedral, e tudo falava no futuro. E agora podemos falar em tempo presente e podemos dizer, agora Deus está nos dando a fé de rapto. Deus está trovejando, revelando através desses 7 trovões consecutivos a fé de rapto. Agora vejam que sem essa fé, ninguém poderá ser transformado estando vivo neste tempo final. E vejam quando a fé ali se moveu, nesse momento ali, e nessa parte onde o irmão Branham disse que teve compaixão. Vejam, houve ali amor projetado. E recordem que a grande vitória neste tempo final será no amor divino, a grande vitória no amor divino. Porque a fé se moveu e o amor se projetou. Vejam, se move a fé e o amor se projeta. Agora, essa é a mesma, continua dizendo o nosso irmão William, essa é a mesma revelação que obtêm os santos que já partiram. Vejam, os santos que partiram é essa mesma revelação que eles estão recebendo. Porque os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, do Filho de Deus, dizem carne e se levantarão. Isso está em São João capítulo 5, versículo. Vamos buscar aqui um momento. Porque ele, no estudo bíblico, ali escreve em carne, nessa partezinha aí, nessa porção dessa escritura do Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25 em diante diz: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, ressuscitarão. E aí é que ele escreve em carne. Ouvirão a voz do Filho de Deus e escreve em carne. Em carne humana. Porque eles estão escutando
lá o que está sendo falado aqui. Agora, veja o que diz aqui nosso irmão William. Essa é a mesma revelação que obtém os santos que já partiram, porque eles, desde a sexta dimensão, desde o paraíso, podem ver para cá e podem escutar também. Não tem nenhum problema. E não tem o problema de que alguém vai estar dizendo, não creia nisso. Isso é fanatismo. Vejam. Nosso irmão William já vinha nos dizendo que isso ia ocorrer. Ele já vinha nos advertindo e nos alertando que quando estivesse a grande carpa catedral no cumprimento dessa promessa da fé de rapto sendo trazida para os escolhidos de Deus, iriam haver pessoas falando às demais, os que são manufaturados ou incrédulos, dizendo, não creia nisso. Porque recordem que Judas chegou a um certo ponto e depois o passou. Agora vejam que ele aqui nos diz que os da sexta dimensão não têm esse problema de que venham dizer, não creiam nisso, isso é fanatismo. Isso escutamos já. Não creia nisso, isso é fanatismo. Ou, não creia nisso. Há outro que prega que também prega. E outro por aqui que tem muitos conhecimentos também. Isso também escutamos. Veja, isso está colocando aí que os da sexta dimensão não tem esse problema. O qual aqui na Terra, sim, tem os crentes na mensagem de pessoas que se levantam dizendo, não creia nisso, isso é fanatismo. E também dizendo, mas se por aqui também veja, este outro é mais eloquente, conhece mais a mensagem que esse que está aí, nessa grande carpa que foi construída e que está fazendo algo aí que eu não creio nisso. Aqui é alguém que tem melhor eloquência e sabe mais a mensagem do que esse rapaz que começou outro dia. Podem dizer. Mas vejam como Deus cega uns e abre os olhos a outro, como diz o irmão Branham ali. Agora vejam que eles, na sexta dimensão, não tem esse problema. Diz, ou não creia nisso, há outro que também prega, e outro por aqui que tem muitos conhecimentos também. Na sexta dimensão, cada anjo mensageiro não pode fazer outra coisa do que dizer, essa é a grande voz de trombeta, da qual nós pregávamos, da qual nós falávamos a vocês. Vejam que lá eles estão dando a conhecer que isso que estão escutando era o que eles tinha dito quando estavam aqui na Terra. Vejam na página 156, parágrafo 1396. Agora vejam como Deus, lá no tempo da primeira vinda do Senhor, nesse jovem carpinteiro de Nazaré, Deus cegou todos esses líderes e diziam, não tem 50 anos, e tu dizes que viste Abraão. Eles pensavam ser o sabe-tudo, que tinham todo o conhecimento da lei, e todas essas coisas, e eles tinham todas as escrituras, mas vejam do que valeu ter a mensagem de Moisés e todas as escrituras que falava do cumprimento da vinda do Messias, se quando veio o cumprimento da vinda do Messias não creram. Não valeu de nada ter tanto conhecimento da mensagem, se quando Deus cumpriu ali a promessa da vinda do Messias como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, não receberam, o rejeitaram. Disseram que pelo dedo de Beelzebu expulsava demônios e um montão de coisas falaram de Jesus. Mas Deus, vejam, quando diz que vai cumprir algo grande no meio do povo, o cumpre de uma maneira simples. E quanto maior a promessa, mais simples ainda é. O que os homens
chamam nécio, Deus chama grande. E o que os homens chamam grande, Deus chama nécio. Agora vejam como a noiva. Aqui nos diz o irmão Branham na página 156, parágrafo 1396, diz: mas em obediência, essa mulherzinha de fé, a que vive por fé, a noiva, a pessoa que está aqui, lá ou longe, em alguma outra parte, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que for, e crê na palavra de Deus, obediente, esperando em amor, que a promessa da era seja confirmada. Ela está vigiando por isso. Ela é parte dessa palavra e está vigiando para que sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não passe por cima despercebido de vocês. O corpo está esperando. Qual é a palavra? Aí está. Essa parte, vejam. Qual é a palavra? Esperando para que a vida, que é o Espírito, confirme ou o torne vivo. Vejam, o que foi que lemos ali? Na página 108, diz que a vida está na palavra. E diz aqui que o corpo está esperando qual é a palavra? Esperando para que a vida, que é o Espírito, confirme ou torne vivo. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode vir à vida de nenhum outro modo. Ela ainda o sente lá fora. E ela sabe que vai acontecer. Então, aí acontece. E então ela despertará. E aí desenha uma pedrinha angular. Deus disse que seja, e ela saiu como a primeira saiu. Agora vejam aí como a palavra, o corpo está esperando, qual é a palavra? Esperando que a vida, que é o Espírito, confirme ou torne vivo. E aí também ao ladinho, escreve em carne. Ou seja, onde diz que o Espírito, que a palavra é esperando para que a vida, que é o Espírito, e aí desenha uma flecha e para uma pedra angular e as eras, e escreve em carne. O que é que confirmará e vai tornar vivo? Vai vivificar essa palavra no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, na etapa da era da pedra angular e dispensação do reino. É o Espírito Santo encarnado em um homem. Agora, podemos aí citar a página 134 do Livro dos Selos e a 277 e todas essas porções mais. Vocês já sabem aí esses lugares onde nos fala desse Espírito Santo que temos, diz o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam, ela está esperando essa vida, ou seja, que é o Espírito, diz em carne. Ela não vai receber outra coisa, diz outra coisa, outra vida não funcionará. Tem que ser essa. Agora continua dizendo o nosso irmão William, e se os pensamentos do coração dos seres humanos fala mais forte que as palavras no céu, se escuta no céu mais alto os pensamentos do coração das pessoas do que as palavras das pessoas, então lá estão escutando o que as pessoas pensam e o que as pessoas falam. E os santos não lhes interessa escutar outra coisa, a não ser a grande voz de trombeta, os que estão no paraíso e os que estarão aqui na terra neste tempo final. Vejam,
Se lá não lhes interessa, nem sequer os pensamentos de pessoas que estão pensando contra ou maquinando em coisas contra a obra de Deus e falando coisas também que não são as que têm a ver com a fé de rapto, a eles não lhes interessa a não ser somente uma coisa. Lhes interessa escutar a grande voz de trombeta, dizer aos que estão na terra também. A nós não nos interessa nada disso também. Continua dizendo, o reverendo William Branham disse, eu escutarei essa trombeta final e ressuscitarei. Aí o tem. Como estará escutando o irmão Branham e seu grupo? Pela pregação desses 7 trovões que estão sendo pronunciados, falados consecutivamente, os quais estão dando a fé de rapto aos escolhidos. Diz assim que ele com seu grupo estará escutando essa trombeta soando no meio da igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E também os demais anjos mensageiros. Ou seja, todos aí estão escutando o que nós estamos escutando. Essa grande fé de translação, essa grande fé de rapto. Porque eles escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão. A vida está na palavra. Podemos colocar esse tema para esta ocasião de hoje, quinta-feira, 9 de novembro deste ano, 2023. Muito obrigado pela vossa amável atenção a todos os irmãos reunidos lá na Venezuela e também os que estão no México e na Argentina, e no Panamá, e na Colômbia, e em todos os lugares onde hoje tem reunião ou tiveram reunião durante o dia. Que Deus os abençoe grandemente. Já amanhã nos veremos, primeiro Deus, sob o tema do estudo bíblico de amanhã, onde esperamos também grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos.